Às vezes, nós ouvimos os ensinamentos. O pastor Edmar mesmo estava ensinando algo para nós aqui, no começo do culto. E ele falou assim, uma coisa que existe um ensino, né, muito forte sobre isso, que é o poder da palavra. Mas quantas pessoas se apegam à verdade e na prática elas não funcionam? Por quê? Porque não conhecem os fundamentos. Mas se apega a uma verdade tão apegada àquilo, né? Que quando o negócio é outro problema, né? Que às vezes tem que fazer uma coisa que parece, ele traz naquela verdade e a pessoa, ela não funciona. Diga comigo, não funciona. Então, às vezes, né, a gente se apega a uma coisa e a vida da gente não funciona porque você se apegou muito àquilo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque em tudo nós temos que ter o fundamento. Quando Jesus falou assim, ó, lança o alicerce sobre a rocha. Ó, o alicerce é alicerce, a rocha, ó, a rocha é a rocha, o alicerce é o alicerce, a coluna é a coluna, a parede é a parede. Mas quando nós separamos os fundamentos, a nossa vida vai ser um desastre. Porque pega um construtor que lança um alicerce sobre uma areia solta, não pôs sobre a rocha, o que vai acontecer? Hein, Edmar? Vai afundar. Entende? O alicerce pode ser o melhor alicerce do mundo, mas vai afundar. Levanta uma parede sem coluna e sem alicerce, o que vai acontecer, Dorival? Não precisa nem ser pedreiro, né? Vai cair, vai ser grande a sua ruína. Mas olha bem para vocês verem, tudo tem o seu fundamento. Então uma coisa que você tem que aprender, para você aprender a palavra, você tem que estar no fundamento que é, né, a rocha. Depois você tem que saber que ninguém é ligado a essa rocha se não for os alicerces. Os alicerces têm que estar ligados na rocha. Se o alicerce que você construir, o teu ministério, não estiver na rocha, esse alicerce vai afundar. E você afunda com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ó, vamos dar um exemplo. Eu vou construir um negócio, né? Se eu não pôr a broca para o meu alicerce ficar firmado na rocha, entende? O meu alicerce pode ser o melhor alicerce do mundo, ele vai afundar. E se o meu alicerce for o melhor alicerce do mundo, né? E eu construir a minha parede sobre ele, né? Então não vai, se ele não estiver firmado na rocha, eu vou afundar junto com ele. Então você não pode ficar pegando ensinos que são parede, que são reboque, que são janela, que são coisas, ficar interpretando ele fora de um contexto. Então, por que você tem que entender a Bíblia na sua totalidade? Você precisa compreender, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que eu quero dizer essa noite para você é o seguinte, olha bem. O fundamento da Bíblia, todas as coisas que nós vamos conversar depois, você pode sempre ser confrontado por pessoas experientes e sábia, e você querer ser mais sábio do que ela, porque você está falando de parede, mas aquela pessoa, ela está querendo colocar o teu fundamento no alicerce, na base. E muitas vezes a imaturidade nossa faz nós achar, né? Eu já vi assim, pessoas, né, chegar assim e confrontar a Raquel, sobre o ensinamento da Raquel, mas eu percebi, né, que a Raquel estava na rocha. Aquela pessoa, ela estava muito certa, mas ela estava numa parede. E não dava para Raquel explicar para ela. Por quê? Porque se a Raquel fosse explicar para aquela pessoa que aquilo que ela estava falando era parede, aquela pessoa não ia entender nada. Porque as pessoas contestam a gente, né, quando a gente está ensinando a palavra, mas ela está fora de base.
Ela está fora daquilo que a gente está querendo ensinar. Então, muitas vezes, o que você tem que entender? Deus coloca a gente em princípios. Diga comigo, princípios. Deus coloca a gente em princípios simples, para deixar nós seguros, porque nós somos ovelha, como ovelha sem pastor. Então eu preciso estar numa igreja. Eu preciso estar numa igreja. Eu preciso saber se o meu pastor ele é honesto. Ele paga as contas dele. Se ele é trabalhador, se ele é fiel com a sua esposa. Por quê? Porque eu vou ter que confiar em alguém. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, né, através do testemunho, através da história, que aquele pastor, ele vive o que prega. Não é porque isso aí vai fazer aquele pastor ser melhor. É para você não cair na cilada. Da onde vem os ensinamentos do meu pastor? Qual que é a história dele? Né? Aí uma pessoa que você está andando com ela também, você tem que conhecer de onde vem essa pessoa. Que fundamento que ela se aplicou à vida dela. Qual igreja que doutrinou ela, que criou a natureza nela? Aquela natureza nela. A gente, conhecendo esse tipo de coisa, para a gente não ser levado para todo e qualquer vento de... Diga comigo, doutrina. E a Bíblia fala, para vocês não sejam como meninos, né, levados por todo e qualquer vento de doutrina. Então, só que olha bem, eu vou ter que me firmar no lugar, né? Vou ter que me firmar, ficar firme. Isso não acontece do dia para a noite, quanto mais eu estiver firme naquela igreja, mais eu estiver investigando as coisas de Deus, né? Não investigar para julgar, para criticar, para coisa, mas para mim... né? Para mim poder somar, para mim não cair em engano, para mim compreender as coisas certo, não errado, para eu não ser um divisor, para mim não ser um servo do diabo, né? E querendo estar mais certo do que os outros. E muitas vezes, né? O que nós confundimos as coisas? Deus, Ele usa pessoas. Mas aquelas pessoas, querido, são falhas igual você. Tem problema igual você. Tem emoções igual você. Tem necessidade igual você. Tem que trabalhar igual você. Tem que passar dor igual você. Passar sofrimento igual você. Tem que estar sujeito aos mesmos problemas que você. As mesmas lutas que você. Ter as mesmas rejeições que você tem. Né? Até Jesus, para poder entrar na nossa vida, teve que experimentar tudo que nós experimentamos para ter autoridade. E nós começamos a criar, né, expectativa em pessoas, em vez de nós criarmos expectativa no Deus das pessoas. No Deus, né, que opera nela. Mas, olha bem como que é interessante, né? Como que é interessante. Nós vamos ver todos os homens da Bíblia, né, que hoje são super-heróis para nós. Nós vamos ver que Paulo, né, quando ele pregava, ele mesmo fala que ele era o quê? Ele era desprezado. A pregação dele era chata. Ele era bom para escrever. A carta dele, ela era top. Agora nós vemos, né, que tem um cara na Bíblia que nós não sabemos se ele tiver alguma participação de escrito na Bíblia, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que ele era eloquente. Quem que era? Apolo. Apolo era eloquente, mas para escrever não estava com nada. E Paulo era desprezível na falar. Mas os dois eram homens de Deus, né? Então, olha bem, o que nós temos que ver? Nós não podemos ficar criando conceito com líderes. Entende? Nós temos que ver o fruto. Diga comigo,
Eu preciso ver o fruto. Porque Jesus, quando ele estava ensinando você quem que é o profeta que você vai procurar se espelhar para seguir, para você aprender, para você ter como verdade aquilo que ele ensina, ele falou assim: vocês conhecerão pelos seus frutos. Então, pelos seus frutos, ou conhecerão quem que é o bom, o que é certo, né? O que faz as coisas que agradam a Deus, ou aquele que é servo de Satanás e não de Deus. É pelos seus frutos os conhecerão. Uma coisa que nós temos que compreender. Põe para mim, filha, lá em Gênesis 1, capítulo 1, 26. Põe lá para mim. Lá diz assim, Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, eles serão como nós, e se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se rastejam sobre o chão. Vamos lá. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou, diga comigo, parecidos com Deus. E os criou homem e mulher. Presta bem atenção. Quem foi criado por último, a natureza ou o homem? Quem foi criado por último? Então todo o universo foi criado para quem? Diga comigo, para o homem. Agora presta bem atenção, qual é a base nossa que nós temos que pegar para compreender a salvação de Deus. Você precisa entender isso, porque se tudo você não julgar nesse termo, você nunca vai prestar para ser líder e nem para tomar conta da tua vida. Porque toda vez que a gente vai interpretar, chamar atenção, corrigir alguém, você está corrigindo um cara que às vezes te dá de 10-0 naquilo que ele está falando, mas você tem que corrigir ele porque ele saiu da base. Nós temos que voltar na base. E a base é que o homem foi feito por último, então todas as coisas foram criadas para o homem, e Deus ele fez o homem parecido com ele, quer dizer, semelhante a ele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, o homem foi feito parecido, igual, uma cópia, um xerox de Deus. Isso é a base, querido, de todo o Evangelho. Toda a Bíblia está, querido, para nós, né? Isso aqui é o fundamento de tudo. Deus criou o homem igual a ele. E por isso Deus falou para ele: domine o homem sobre todas as coisas. Essa é a base do Evangelho. Agora preste bem atenção. Qual que é a intenção de Deus? Quando alguém tem uma intenção, você já pode, querido, criar uma expectativa em todo o resto da vida dela. Se uma pessoa for trabalhar na tua casa com intenção de roubar, e você descobre que ela tem intenção de roubar, né? Primeira coisa que você vai fazer um jeito de que aquela pessoa saia da tua casa. Entende? Se alguém for, querido, com intenção de comprar no seu estabelecimento, dá o cano. Você vai ter que dar um jeito de se livrar dele de tudo quanto é jeito. Se alguém for na tua casa, querido, com intenção de te abençoar, é a mesma coisa. As intenções nossas. Então, qual que é a intenção de Deus de criar o céu, a terra e criar o homem parecido com ele? Agora, aí está um fundamento, a intenção de Deus. Então, toda a nossa vida, se você quiser ser sábio e inteligente, você agora vai buscar a intenção de Deus para fazer parte da sua natureza. Então, Deus te fez parecido com Ele, com uma intenção. Se nós estiver fora da intenção de Deus, que nós estamos fora de tudo.
Não adianta você ser sábio, você trabalhar, se esforçar, ser um homem de Deus, ser isso, ser aquilo. Fora da intenção de Deus, você errou o caminho. Depois desse caminho, Deus vai te dar muitos caminhos, mas todos na mesma intenção. Não pode perder o vínculo com o propósito principal de Deus, ao qual Ele fez o homem, sua imagem e sua semelhança, e colocou todo o poder. Sabe quando Deus estava falando assim, ó, domine Ele, Deus estava falando assim, ó, todo o poder, toda a autoridade está com o homem agora. Nos céus, as aves, na terra, os animais que rastejam e debaixo das águas. Toda a autoridade, todo o poder está com o homem. Presta bem atenção. Diga comigo, pelos seus frutos os conhecereis. Então eu olho o fruto de Deus, eu começar a compreender Deus. Primeiro, Ele fez tudo e tudo ficou muito bom. Depois Ele faz nós parecido com Ele. Depois Ele nos dá todo o poder e toda a autoridade sobre tudo que Ele criou. E aí nós vemos então que Deus tem um propósito. Esse propósito chama, ninguém faz alguém parecido com Ele e dá toda a autoridade dele, todo o poder dele, se ele não tiver a intenção de fazer daquela pessoa sua família, seus filhos. O próprio Jesus, quando falar para você, está achando que você é deuses? Vocês não leram na Escritura que vós sois deuses? Então Deus criou o homem para ser filho dele. Deuses. Deus criou os seres humanos para crescer e multiplicar e formar uma família universal. Aí está a ciência e o segredo de tudo que Deus fez. Nós somos a coroa da criação. Nós somos os filhos de Deus intencionalmente. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Agora olha bem. O pecado entrou. E de filho de Deus nós passamos a ser filho do pecado. Filho de Satanás. Filho do diabo. E toda aquela autoridade que o homem tinha, Satanás, quando ele estava conversando com Jesus, ele falou, tudo isso me foi dado. Quer dizer, tudo foi dado para Satanás. E eu dou a quem eu quero. Então tudo aquilo que Deus deu para o homem foi entregue para Satanás. Foi dado de mão beijada para Satanás. E o que foi dado para Satanás? Toda a autoridade, todo o governo e todo o poder que foi dado para o homem foi transferido para Satanás. Entende? E esse poder que é do homem passou a ser de Satanás. E aí o que nós vemos, Um Deus agora, o que ele fez? Ele precisava resgatar das mãos do diabo aquilo que havia se perdido. Só que o homem, ele sofreu uma sentença no mundo espiritual, nas regiões celestiais, no tribunal do universo, das constelações do universo, sei lá como que chama tudo isso, mas lá no tribunal o homem recebeu uma sentença. Ele ficou prisioneiro do pecado, prisioneiro do diabo. O homem agora é escravo do diabo. Agora o homem virou marionete, de Satanás. Porque tudo que o homem faz está sendo influenciado. Todo o teu modo de pensar. Se você não segue os princípios de Deus, você está como uma marionete na mão do diabo. E por isso que Deus criou as autoridades. Compôs ela na igreja. Quando Deus, ele pegou, quando Jesus salvou, ele fez
a igreja, para poder facilitar para nós não sermos marionetes do diabo. Então, quando você pega, né, e não ouve a instrução do seu pastor, para que as instruções do seu pastor seja aquilo que te controle, entende? A Bíblia fala assim, qual que é o pecado do homem, né? Cada um seguir o seu próprio caminho, aí você vai andar no seu entendimento, você vai andar no teu entendimento, né? Você vai estar fazendo exatamente o que o diabo quer, o diabo não quer saber se você está certo ou se você está errado, ele quer saber que você não ande sobre o comando de uma liderança que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Mas quando você faz parte de uma igreja, por mais pequena que ela seja, e você começa a seguir os princípios que o seu pastor, ainda o seu pastor pode ser simples, analfabeto, pode ser uma pessoa, coisa assim, você segue os princípios dele, não é por causa disso, é porque, ou você seguiu, se você não seguir o princípio dele, você vai seguir de um mercenário, de outro. Se você não seguir o princípio daquele pastor, você vai seguir o seu próprio entendimento. E se você seguir o seu entendimento, você está sem governo. Você vai interpretar. Entende? Então, por isso que nós temos que jejuar, igual as mulheradas, né, estão orando, jejuando pelo pastor, pela igreja, porque a gente tem que orar e jejuar pelo pastor, pela igreja. Mas se você continuar fazendo o que você quer, vai dar tudo certo dentro do que você está seguindo. Mas não vai dar certo dentro dos princípios de Deus, dentro das promessas. Por isso que nós precisamos seguir os princípios de Deus. Aí, quando nós começamos a compreender, né, o fundamento de todas as coisas, aí fica mais fácil de nós não deixar o diabo nos enganar. Olha bem, vigiai e orai. Entende? Vigiai e orai. Eu não posso deixar a minha mente me controlar. Eu preciso deixar os princípios, os preceitos, as palavras do Senhor me governar. Não por causa do modo que eu fui criado, mas por modo de que o homem perdeu. Agora o homem precisa voltar. Ele precisa voltar para Deus. E como é que o homem volta para Deus? Deixando os seus caminhos e buscando o caminho de Deus. E Jesus deixou um caminho para nós. Então olha bem. Primeiro, Ele é a rocha. Os ensinamentos dos apóstolos é o nosso alicerce. A igreja é a coluna da verdade. Os ministérios são as paredes. Entende? As paredes. O que significa as paredes? As paredes significam o muro. Então, olha bem, quando os inimigos, nas cidades antigas, na Jerusalém, antes de construir o templo, Neemias e Esdras, né, construíram um muro. Por quê? Porque se não construísse um muro, né, Raquel? O povo ia, os animais ferozes, o inimigo roubava o templo. Então, olha bem, nós precisamos estar na base que é Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos, na coluna que é a igreja, e nas paredes, que são as pedras vivas, né? Que é a igreja. Aí quando nós estamos na igreja, no nosso lugar, essa parede é boa, o inimigo não pode roubar as bênçãos nossas, as tentações. Elas não vão. Oi. Só para completar, para a gente ver que Deus nunca deixou o povo à mercê. O povo sempre teve um líder, Deus falava com o líder e o líder passava a mensagem. Isso. É isso aí. Então, liderança na igreja, a gente tem que usar de sabedoria.
para poder nós mesmos promover essa liderança, e cada um de nós tem que ter um comportamento. Por quê? Porque senão nós não vamos prevalecer. Nós não vamos vencer. Olha o que essa música ela diz, né? Da igreja vencedora. Aí, olha bem, para quem que Deus deu quando Ele criou toda a autoridade e todo o poder? Foi para os homens, foi ou não foi? Esses homens se perderam. Agora os homens que voltam para Deus é a igreja. Se formam a igreja. Então quando Jesus, Ele veio, querido, para resgatar, para pagar a dívida, para tomar nós de volta, para trazer nós de volta, que posição? De autoridade. Só que quem conquistou essa autoridade toda foi, diga comigo, foi só Jesus, fala aí. Então quando eu entrego minha vida para Jesus, e eu me introduzo numa igreja, o próprio Senhor Jesus fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então olha bem, uma coisa que você tem que saber, diga comigo assim, temporariamente, mais uma vez, temporadamente. Bom, o Deus, Ele criou o mundo em 7 dias. Ele criou o universo em 7 dias. Em 6 dias, né? No 7º Ele descansou. Então a humanidade, ela tem um tempo na terra. E Jesus, Ele falou que essa terra está arrendada. Mas o dono da terra vai vir pedir conta. Então, temporariamente, Satanás, ele tem domínio sobre a terra por causa daqueles que não são de Jesus. Então, Jesus não vai tirar a autoridade. Por exemplo, suponhamos que o Edmar nunca entrega a vida para Jesus. Ele é filho de quem? De Deus ou de Satanás? Então, toda a autoridade que Deus deu lá no princípio, que está sobre a humanidade, diga comigo, temporariamente, está sobre ele ainda. Mas quem usa? Satanás, né? Quem domina sobre ele? Satanás. Mas ele entrega a vida para Jesus, Jesus pagou o preço do pecado dele, automaticamente toda a autoridade que é dele, passa a ser de Jesus. Pegaram ou não? Como Jesus pagou o preço por ele, agora Jesus tem direito de ter toda a autoridade do universo sobre si e sobre Satanás. Jesus é o único homem que tem autoridade sobre Satanás. Mas Jesus não tem autoridade sobre os homens. Diga comigo, Jesus não tem autoridade sobre a minha vida. Foi assim, por um curto tempo, falei. Por um tempo, querido, você tem o livre-arbítrio, você é dono de si mesmo. Então, por causa disso, Satanás ainda é o príncipe deste mundo. Quando nós ganhamos uma alma, por que Satanás ele não quer perder? Por que Satanás quer tomar o crente da igreja? Por que Satanás quer tirar o crente da igreja? Porque Satanás quer aquela vida de novo, porque aquela vida significa tudo que aquele cara faz, que aquele cara influencia, que aquele cara ensina, Satanás quer usar. Pegou? Satanás não quer que você cresça espiritualmente. Satanás não quer que você fique bem financeiramente. Satanás não quer que você tenha saúde. Pegou? Se você for de Deus. Então você precisa vigiar e orar, porque Satanás tem um plano para a tua vida. Então Satanás não quer, é uma guerra. É uma guerra 24 horas por dia, não é uma questão. Às vezes, querido, as pessoas ficam pensando que o pastor está preocupado com a vida dele. Não, querido, eu estou preocupado, sabe com o quê? Com o reino de Deus. Uma pessoa, querido, que frequenta esse ministério, que não está debaixo da minha autoridade, ela está debaixo da autoridade de alguém.
E não é de Deus. É melhor que vá para outra igreja mesmo, mas tem que aprender que tem que estar debaixo de alguma autoridade. E nós conhecemos isso pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. A rebeldia, querido, vai acabar com a tua vida. Às vezes não está acabando porque Deus está tendo misericórdia do que está em volta de você. O meu pai é um homem, querido, que já era para ter morrido faz tempo. E todas as vezes que meu pai foi atacado para coisa assim, sabe o que Deus falou para mim? Não posso fazer nada com ele por causa da minha serva. Você já pensou que se Deus estiver te mantendo, querido, como um entrave, só porque alguém vai ser muito prejudicado se você for? E você pode ser esse se você não seguir princípios de autoridade. Se você não seguir os princípios de igreja. Então nós precisamos ler a Bíblia, compreender. Nós não podemos, queridos, ser manipulados, mas nós temos que ser, queridos, como oferta viva para Deus, em sacrifício vivo, consciente de que nós estamos fazendo a coisa para agradar a Deus. Não manipulado, porque o manipulado é um trouxa, é um burro. Quando eu aprendi, querido, que eu tinha que honrar o meu pastor, eu parei de me incomodar com os erros dele. Todos os erros dele, querido, fazia eu orar. Fazia eu buscar mais a Deus ainda por ele. Então eu não torcia contra, eu torcia a favor. E eu compreendia, né, que só Deus pode tocar. E toda vez, né, querido, que eu tinha uma dúvida sobre isso, eu ia olhar a história de Davi e Saul. Eu, na minha presunção, me colocava como Davi, né? E sempre o meu pastor era o Saul, na minha presunção. Né? Mas eu aprendi uma coisa com Saul, né? Que mesmo que o meu pastor, né? Se ele fosse um endemoniado, eu não obedecia a ele por causa de manipulação, eu obedecia por causa de objetivo de princípios bíblicos, né? Igual Davi, né? Davi sabia que o que ele plantasse, ele colhia. Então ele sabia, né? Você pode ver que o próprio Jesus, né, quando Pedro arrancou a espada, Jesus falou para ele: guarda a tua espada, pai. Você não sabe que quem com ferro ferre, com ferro será ferido? Quer dizer, o que você planta, você colhe. Eu devo ter plantado tanta coisa errada que eu sofro pra caramba ainda, viu? Mas, né, glória a Deus também que eu devo ter plantado bastante coisas boas que eu nem sei, né? Porque eu também estou colhendo coisas que eu não mereço. Mas uma coisa eu aprendi, querido, que o segredo é a gente não fazer o que a gente quer, mas fazer o que Deus quer. E para a gente fazer o que Deus quer, é muito importante nós estarmos firmes na igreja. Firme. Porque na dúvida, né, você está seguro. Na dúvida você está seguro. Nós temos que aprender esse princípio. Amém, querido? Vocês estão compreendendo o que o pastor está falando? Olha bem, só tem uma coisa que você tem que aprender, querido. A vida aqui é curta. Daqui uns dias nós vamos embora. E Satanás pode estar conseguindo travar a tua vida. Se você não estiver sendo produtivo, Satanás está travando a tua vida. E Deus quer te usar. Deus quer te usar só com um objetivo. Deus quer que você, né, ajude Ele a formar a sua família.
E formar a sua família é formar uma igreja. Nós temos que ser, querido, cheios do Espírito Santo, porque quem convence as pessoas, quem faz as coisas acontecer é o Espírito Santo. E não é ser cheio do Espírito Santo só para fazer milagre, não. É ser cheio do fruto do Espírito. Nós vemos, né, que Jesus, ele até ensinou isso. Ele falou assim, ó, muitos naquele dia vão me dizer assim, ó, Senhor, no seu nome nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Nós curamos enfermos. Ele falou assim, apartai de mim vós que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. E você quer mais tristeza que nós devemos estar dando para Deus, é quando nós desonramos as nossas autoridades, não estando submisso aos ensinos e às doutrinas que elas nos dão. Doutrina é ensino, né? Aos ensinos que elas dão. Pior, não obedecemos e criticamos. É tudo que Satanás quer. Trava a tua vida, pronto, acabou. Porque nós não obedecemos, não praticamos e ainda criticamos. Caminho acabou. Aí você tem que entender, olha bem. Tudo que se levanta contra o governo de Deus não é de Deus. Porque Deus tem um governo, né? Por isso que Davi não se levantava contra o rei. Porque o rei era um governo. O reino de Deus é assim. Aí muitas coisas, né, que nós queremos tá certo, justificamos os nossos erros. Você tem que saber que você errou por quê? Porque os dias aqui estão contados. E seguir os princípios de Deus, né? Se aqui você estiver sendo injustiçado, estiver sendo enganado, estiver não sei o quê, né? Isso vai passar. E nós vamos aparecer diante do tribunal de novo, para dar conta de tudo que Deus pôs na nossa mão. Eu te dei governo para você não andar no seu próprio entendimento. E você não obedeceu, e você falou mal ainda. Criticou. Nós vamos prestar conta. Aí nós vamos falar, Deus, mas estava certo. Eu falei assim, mas acontece, filho, que você não estava salvando a tua vida passageira. Você estava salvando a tua vida eterna. E Satanás, ele engana nós certinho com isso, né? Por quê? Porque Satanás faz com que nós lutamos por uma vida passageira. E nós não podemos, pela luta nessa vida passageira, negociar o dia do julgamento eterno. Os princípios do julgamento. Que a Bíblia fala assim, que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai dar conta do que fez. De bem ou de mal. E você sabe quem primeiro vai ser julgado, gente? Vai ser os crentes. Os primeiros que vão ser julgados vai ser os crentes. Cada um vai dar conta. Então, quando nós estudamos sobre a igreja, sobre frequentar uma igreja, princípios de igreja, nós vamos descobrindo, né, que aqueles princípios lá, eles vão ser, toda a tua vida vai ser passada a limpo e vai ser julgada. Cada situação
pelos princípios da eternidade, não pelos princípios da vida passageira. Por isso que Jesus ele falou assim, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Então toda vez, olha bem, o que eu estou ensinando vocês? Interpretar pela base da rocha. E a rocha, ele não veio para poder, né, salvar essa vida. Ele veio aqui para nos dar vida eterna. Porque essa já está condenada. Glória a Deus. Então diga comigo assim, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Fale, Jesus não veio para condenar. Fala, porque todos estão condenados. Mas ele veio para salvar. Então, olha bem, para salvar nós do quê? Da nossa velha maneira de viver. Então não adianta você buscar um evangelho com os mesmos propósitos, princípios. Tudo que Deus põe na tua mão, lembra que eu orei agora há pouco pela oferta? Tudo que Deus pôs na tua mão tem que ser baseado no princípio da vida eterna, do julgamento eterno. Aleluia! Glória a Deus! Então todos os dias, o que é orar e vigiar? Orar e vigiar, querido, para que não entreis em tentação. Quando nós vamos entrar na tentação, primeira coisa, nós não podemos entrar em tentação por causa dos propósitos de Deus na nossa vida. Por causa dos propósitos de Deus na nossa vida. Quantas vidas estão se achegando a Jesus por causa de você? Você já fez a conta? Agora deixa eu te perguntar. Será que tem vidas se afastando de você por causa do seu mau testemunho? Deixando de dar crédito no pastor, na igreja, por causa do seu testemunho? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque quando nós não estamos fazendo a nossa parte, as pessoas que nós conversamos, que nós convivemos com elas, elas começam a ter a mesma natureza nossa. E começam não mais honrar o pastor, a igreja. E você vai compreender uma outra fase do ter que se submeter de qualquer jeito. Por quê? Porque as outras pessoas que estão andando com você, eles precisam de um caminho, de um princípio, para poder elas seguirem seguro. E você está ensinando um caminho teu. Um princípio teu. Em vez de você pegar ler as cartas de Paulo, quando ele está ensinando a igreja a ser igreja, você ainda está falando mal do pastor que está tentando fazer a igreja ser igreja. E às vezes você não fala com palavra, você fala não dando seu testemunho. Não fazendo planejamento financeiro, não prosperando, não cuidando da tua saúde, ou fazendo tudo certinho, né? Fazendo seu testemunho, falando, e outra. Eu achei legal a Carmen hoje falando assim, né, que ela contou que uma pessoa falando não sei o que lá, e ela pegou e falou assim, o pastor ficou um mês pregando para nós por causa disso. Né? Ensinando que o pastor corrige, ensina. Aí uma pessoa dessa, se ela vindo para a igreja, ouvindo a igreja, ela sabe que ela vai receber instrução, correção.
Agora, se você pega, o seu pastor ensina uma coisa, e você faz uma coisa diferente, e ainda fica falando mal do teu pastor, o que você... Você é uma desgraça, a mais desgraçada e nojenta que existe no mundo. Um servo do capeta, daqueles mais poderosos que tem. Por quê? Porque você consegue desviar até quem já estava salvo. Tem que vigiar, querido. Tem que vigiar. Satanás, ele fica pegando os trouxos, os bobos, os tontos, que fica querendo ser sábio mais do que a liderança dele. E pode ser mais sábio, deve ser mais sábio. Mas só, querido, que você tem que saber que tem princípios de autoridade, que não podem ser quebrados. E Deus começa a ensinar isso desde a família. Quando a Bíblia fala assim que o filho tem que honrar o pai, naquele momento Deus está mostrando que todo lugar que tem autoridade, a autoridade tem que ser honrada. É questão de governo. E nós aprendemos, né, querido, que os filhos, todos os filhos, ficam mais espertos, ficam mais inteligentes, mais sábios do que os pais. Mas o único filho sábio, que é abençoado, que obedece o pai, é aquele que o pai pode ser o mais ignorante do mundo, né, Raquel? Mas aquele filho aprende a honrar o pai. Aprende a respeitar o pai. Porque ele não respeita o pai porque o pai está certo. O pai não é Deus. Ele não honra o pai porque o pai é bom. Ele honra o pai porque ele sabe que é um princípio de Deus. Ele honra o pai porque Deus mandou. Ele honra o pai porque Jesus salvou a vida dele, e ele não vai mais prestar conta dessa vida, para essa vida, ele vai prestar conta para Deus, do que ele fez para a eternidade nessa vida. E aí que está o negócio, né? Que daí as coisas de Deus para o homem natural é loucura, e as coisas do homem natural para Deus é loucura. Tudo tem que ser interpretado na base, na rocha, no alicerce. Mas você quer salvar a sua vida? Então, vigia. Vigia e ora. Vigia e ora. Por quê? Porque você vai dar conta para Deus. E o que conta nessa vida é o que nós fazemos para a eternidade. Glória a Deus. Quem quer ir morar no céu? Agora, quem quer juntar tesouro no céu? Para terminar, querido, o que você fala assim? Pastor, como é que vai ser esse julgamento? Esse julgamento, segundo assim, né, as pessoas que contam testemunho para a gente, isso não é bíblico, mas é bíblico também, né? Mas é assim, Jesus ele falou assim, que tudo que nós fazemos escondido, será contado no telhado. Então você imagina todos os salvos de todas as gerações e nações, todos reunidos no lugar. Aí, Deus vai falar assim, Nicolas. Aí o Nicolas, vem cá, Nicolas. Nicolas, vem cá. Agora, passa a vida do Nicolas. Vai mostrar o Nicolas tomando banho. Vai mostrar o Nicolas, né, trabalhando, estudando. Vai mostrar o Nicolas, vai mostrar tudo da vida do Nicolas. E você sabe o que vai ser mostrado? Ele não vai mostrar as coisas que não interessam, vai mostrar as coisas as mais vergonhosas. Só que o Nicolas não vai ser julgado só pelo que ele fez, né? Vai também aparecer o que ele pensava e qual que é as intenções do coração dele. Tudo. Tudo. Por quê? Porque primeiro, quando aparecer uma coisa ruim na vida dele, vai aparecer o que ele fez e o porquê que ele fez.
Qual é a intenção dele? Qual o propósito do coração? O que ele estava... Qual que é a natureza daqui? De onde que vinha aquilo? Vai aparecer tudo. Tá, gente? Agora preste bem atenção. Vai aparecer o Nicolas também, pregando aqui no púlpito, aqui, Deus usando ele, fazendo milagre, tudo, né? Vai aparecer lá. Daqui a pouco vai aparecer por que ele fez. Vai aparecer se ele fez aquilo, quase se matou de orar, de jejuar, só para poder os outros falar, o Nicolas é usado por Deus, ele queria glória, né? Vai aparecer também. E sabe o que a Bíblia fala que vai acontecer com o que ele fez de bom? As intenções e o propósito do coração vai anular tudo que ele fez para ele não receber o galardão. Por isso que muitas coisas, às vezes, né, que o Nicolas pode ter feito alguma coisa errada, mas às vezes vai parecer, querido, uma feitiçaria, uma bruxaria, a igreja não orou para ele, ou alguém, né, os próprios crentes ajudou aquilo a acontecer e tal, e o Nicolas fez alguma coisa errada, totalmente, talvez ele não vai nem sofrer consequência com aquilo. Por quê? Porque ninguém sabe. Entende? Ninguém sabe o que estava por trás daquilo. Talvez se fosse você ia fazer pior do que ele. Entendeu, Nicolas? Mas também as coisas boas que acontecer vai ser julgadas as intenções. Muitas vezes nós julgamos as pessoas que estão fazendo coisa errada, mas se você estivesse sofrendo o que ela sofreu, né, por falta de circunstância, por isso que Deus não julga ninguém antes do tempo. Obrigado, Nicolas. Entendeu isso, filho? Por isso que antes de nós fazer alguma coisa, ou querer ter alguma coisa, é melhor a gente ser. Porque se eu for, né, não tem perigo. Vocês estão entendendo? O julgamento vai ser feito assim. E eu não estou nem falando do julgamento do inferno, tá? Agora, vocês querem um exemplo como é que vai ser o julgamento do inferno? Querem ou não? O julgamento do inferno não vai aparecer nada do que você fez de bom lá, tá? Nada. Ó, ela disse assim, Apocalipse 20, verso 13. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o julgamento do crente muito, né? Agora, preste bem atenção. Como é que vai ser julgado as pessoas que não são salvas? Primeiro, elas vão ser julgadas 1000 anos depois. Deixa eu pegar o Cassiano agora. O Cassiano não foi salvo, tá, gente? 1000 anos depois que a igreja ressuscitou e reinou com Jesus, 1000 anos na terra, aí todos os mortos de todos os tempos voltarão à vida. Terão carne e sangue e um corpo incorruptível. E nunca mais eles vão morrer. Só que o Cassiano não foi salvo. Agora, o Cassiano não vai ser julgado para poder ser jogado no lago de fogo. Ele já está julgado. Ele já está condenado. Diga comigo, já está julgado. Já está condenado. Mas pastor, por que ele vai ser julgado então? Agora vai aparecer todas as iniquidades que ele fez. Eu vou falar alguns versículos que Jesus fala isso, né? Jesus falou assim, seria melhor que pendurasse um moinho e jogasse. Haverá muito mais rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo e tal. E Jesus vai falando assim que tem diferença entre pecado e pecado. Para condenação não, diga comigo, para condenação não, fala aí. Para onde você vai não tem diferença. Mas agora, para o crente, a roupa que ele vai vestir é diferente.
é conforme a obra dele. O cargo que ele vai ter é diferente, é conforme a obra dele. As posses que ele vai ter é diferente, conforme a obra dele. A aparência dele vai ser diferente, o tamanho dele vai ser diferente. As pessoas vão olhar para você e vão saber quem você foi em Jesus. E não vão saber, querido, e aquilo não vai aparecer porque você fez grandes coisas. Vai ser julgado as intenções do teu coração primeiro. Vai ser julgado os seus pensamentos primeiro. Aí vai ser validado o que você fez para Deus. Então tem que juntar tesouro no céu. Agora olha bem, aí o Cassiano é um condenado. Aí, supostamente aqui, né, nós falando aqui porque nós estamos fazendo uma suposição, tá? Suponhamos que ele traiu a esposa. Suponhamos que ele roubou o patrão. É pecado grave ou não? Para cada tipo de pecado vai ter um sofrimento que vai durar para todo sempre. Tem uma chinesa lá que ela fala assim, a revelação do inferno lá, né? Então ela conta mais ou menos, ela mostra assim, ela até desenha uma figura. Então aquelas mulheres, aqueles homens que foram adúlteros, eles amarrados assim, ó, com a perna reganhada, bem reganhada assim, ó. E o demônio de dia e de noite queimando as partes íntimas deles e eles urrando. Aquilo queimava assim que derretia, né? Eles urravam e gritavam. Ó, um problema, tá, querido? Todos os sentidos do homem serão 100%. Imagina a dor. E não morre. De dia e de noite, os adúlteros, infeminados, aqueles que praticam imoralidade sexual, queimado ali, ó, de dia e de noite. Pessoa rancorosa, né? Parecia assim, ó, se queimando assim, de amargura, assim, aquilo derretia e voltava à vida e tornava a derreter aquela angústia, aquela pessoa que não tem falta de perdão. E aquilo, né, a pessoa vai sendo julgada por tudo aquilo que estava no coração dela e mais o que ela fazia. Entende? Conforme estava aquilo que você guarda no coração de inveja, de ciúme, de ira, de contenda, de vingança, tudo que está ali vai ser exposto. E vai vir um castigo de acordo com aquela pessoa fazia. E vai durar de eternidade a eternidade. Ali Jesus fala assim que o verme come e nunca morre. Obrigado. Em nome de Jesus você está salvo. Né? Pegaram, gente? Agora olha bem. Então toda a nossa vida, quando ela é do jeito de Deus, ela está limpa no mundo espiritual. Diga comigo, limpa. Então é como, ó, alvo mais que a neve, alvo mais, porque só os limpos, quem entrará no seu santuário? Quem tem coração puro, quem tem mãos limpas, ó, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então você busca Jesus para quê? Porque Ele te perdoa, a palavra te limpa, a palavra te lava, a prática da palavra te lava. Então se você não submessa a uma autoridade, se você não está, querido, buscando a Deus de verdade, o que acontece? Você ainda continua contaminado, sujo, impuro diante de Deus e diante do mundo espiritual. E essa sujeira, querido, mostra no mundo espiritual para quem você pertence. Não é o pastor que está falando isso, é a Bíblia que diz isso. Quem entrará no santuário de Deus? Quem tem mãos limpas, um coração puro. Quem anda retamente. Quem não é vaidoso. Quem se desvia do mal. Quem ama.
Quem quer a salvação de todos, esse vai entrar diante de Deus. Mas o invejoso, o ciumento, a pessoa que tem amargura, tristeza, falta de perdão, ela está suja diante de Deus. Ela precisa se limpar, lavar, se arrepender. E é isso que Jesus quer. Porque para ser filho de Deus tem que ser igual a... Diga comigo, filho de peixe é peixinho. Filho de Deus é o quê? É Deus também, é Deusinho. Em Deus não há pecado. Deus é santo. Deus é justo. Deus é amor. Sai do teu lugar, vem aqui para nós orar por você. Glória a Deus. Eu encontrei em Jesus meu Senhor a razão de eu viver. Ele é tudo para mim, sem Ele não sei viver. Porque Jesus é tudo para mim. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 10:9 diz assim: e se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração eu creio e sou aceito por Deus. E com a boca eu faço confissão a respeito da salvação. Então, uma coisa que você precisa entender: há poder nas suas palavras, porque Deus deu o governo da tua vida para você mesmo, e Deus deu o governo do mundo para os homens. A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, há muito mais poder na tua palavra. Por quê? Porque agora há o poder que você tem temporário, e há o poder do Rei do Universo, daquele que tirou da mão de Satanás toda a autoridade, todo o poder. Quando Jesus ele fala assim: é me dado todo o poder, toda a autoridade, que ele saqueou do inferno, ele tirou do inferno, ele despojou o diabo, ele tomou tudo aquilo que o diabo tinha de volta para si, que o diabo tinha tomado do homem. Diga comigo: o diabo tinha tomado o nosso. Agora olha bem, agora em Jesus, toda a plenitude no céu e na terra é dele. Mas aqueles homens que ainda não entregou a vida para Jesus, ainda está dando a tua vida para Satanás. Satanás ainda está governando através deles. Fala para o teu irmão aí, ó, olha para o teu irmão e fala: ei, se você não estiver vivendo só para Jesus, sua vida está compartilhada com o diabo. E daí? Agora fala assim para ele: vamos viver junto só para Jesus. Amém, querido? Então, olha bem, toda essa autoridade do universo, ela foi compartilhada aos seres humanos. Diga comigo: a intenção de Deus era uma família. Fala aí. Fala, essa família trocou de pai. Agora olha bem, a intenção de Deus é, por que tem que ser igreja? Porque agora a intenção de Deus é a família de novo. Pegaram?
A intenção de Deus é a família, continua sendo família. Só que agora a família dele tinha se perdido, então é a família dos resgatados por Jesus. Aqueles que foram resgatados com Jesus se torna a família de Deus. E por que que as portas do inferno não podem prevalecer? Porque Jesus pagou o preço. Jesus tomou de volta. Tomou de volta e devolveu para nós. Falou assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vão pelo mundo inteiro, façam discípulos em meu nome. E ele falou assim também, ó, ide e pregai o evangelho. Todo aquele que crer, for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Aí Jesus também falou assim, ó, vocês meus apóstolos, meus discípulos, né, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Então quando nós pegamos firme com Jesus, diga comigo assim, todo o poder do universo está nas minhas mãos, falei. Está na minha vida. Glória a Deus. Hoje eu escutei um cara pregar, foi assim, um pedacinho lá daqueles da internet lá. E o cara falou o seguinte, que um homem lá, né, que é um homem de Deus muito grande, ele disse que quando ele chegar lá no céu, ele vai falar assim para Moisés, Moisés, conta para mim, vem cá, conta para mim, como é que foi pegar o cajado e abrir o mar vermelho? Aí ele disse que vai chegar em Abraão, Abraão, como é que foi pegar a faca e ficar pronto para apunhalar o seu filho? Como é que é? Diz que esses homens não vão chegar nesse mesmo cabra e falar assim, vem cá, nós queremos te perguntar uma coisa. Como que é ter Deus morando dentro de você? Porque nós não tivemos isso. Vocês já pensaram que Jesus mesmo falou assim, que Abraão viu o dia dele? E muito se emocionou? Vocês já imaginaram que todos os personagens do Velho Testamento, eles queriam estar no nosso lugar? Porque eles não tinham Deus morando neles, e nós podemos ter Deus morando em nós. Eles não sabem o que é ter Deus morando neles. Eles não sabem o que é, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eles não sabem, eles não podem imaginar o que é isso. E se nós falar para eles que nós nem tchum, vai ser ruim, hein? Vai ser ruim, porque nós também vamos ser julgados por isso, né? Porque Jesus falou assim, ó, se em Sodoma e Gomorra tivesse visto sinais que viram em Tiro e em Cafarnaum. Então, olha bem, haverá muito mais rigor para nós, né? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Aquelas pessoas não sabiam o que era ter Deus, ser morada de Deus. Naquele tempo Deus morava no templo. Agora não, agora Deus mora em nós. Glória a Deus.